Hello, investidores! Se você é investidor de renda fixa, esse vídeo é quase que obrigatório. Se você começou a comprar títulos do Tesouro Direto atrelados à inflação ou pré-fixados recentemente, você deve estar percebendo uma rentabilidade negativa na sua corretora. E o intuito desse vídeo é justamente te explicar como que isso é possível mesmo sendo investimento de renda fixa. Eu sei que talvez quando você começou a investir no Tesouro Direto, até pelo fato de ser um investimento altamente seguro e ser renda fixa, você talvez não tinha conhecimento da possibilidade de perder dinheiro, porque o nome renda fixa passa a ideia de que a sua rentabilidade é fixa e garantida e que não existe a possibilidade dela ficar negativa em alguns momentos. E de fato, ela é fixa. Porém, apenas se você carregar esse título que você comprou até o vencimento dele. Isso significa que se você decidir vender esse título antes do seu vencimento, existe tanto a possibilidade de você perder dinheiro quanto a de ganhar acima do que estava esperado no momento em que você contratou a taxa do título. E essas possibilidades, elas acontecem por causa do efeito de marcação a mercado, que é o que eu vou te explicar agora. Quando a gente vem aqui no site do Tesouro Direto e olha um título pré-fixado, independente da data de vencimento do título, você tem uma rentabilidade anual já pré-fixada, ou seja, ela já é fixa no momento da sua compra, desde que você leve esse título até essa data de vencimento aqui. Se você decidir vendê-lo antes dessa data, pode acontecer as duas coisas que eu falei, ou você perder dinheiro, ou você ganhar acima desses 13,18% que você contratou de taxa ao comprar esse título. Isso significa que, se eu levo, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado 2027 até 1º de janeiro de 2027, eu vou receber uma rentabilidade anual de exatamente 13,18%. Essa taxa ali no site ela é fixa, dá a ideia de que ela é realmente fixa em qualquer cenário. Só que, na verdade, o que causa essa impressão de que a taxa é fixa é porque o que é fixo é o valor que você vai receber pela recompra desse título ao final do vencimento. Isso significa o seguinte: quando você está comprando o título, significa que o governo está te vendendo esse título por um valor X. E no final do prazo, ele está te prometendo recomprar esse título novamente por um valor fixo. Então, esse preço unitário que a gente vê aqui, ó, é o preço de compra desses títulos hoje. E ao final do vencimento, lá em 2027, em 2031, o governo vai recomprar esse título a um preço fixo também. Então, por isso que a taxa fica fixa, porque se você compra um preço fixo agora e vende lá na frente, em 2027 ou 31, por exemplo, a um valor fixo, essa diferença da taxa do valor de compra para o valor de venda vai provocar uma rentabilidade fixa ao longo desses anos. Para vocês não ficarem confusos, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer com preço fixo de recompra. Se eu te falei que o preço de recompra desse título é fixo, então esse é o primeiro valor a ser definido na hora que a gente vai comprar um título. Então a gente vai colocar aqui, ó, por exemplo, que esse título vai ser recomprado daqui a 10 anos, por exemplo, por R$ 1.000. Se ele estiver me prometendo uma taxa de 10% ao ano, ó, vou colocar aqui ao ano, isso significa que o preço que eu vou comprar agora precisa ser um preço que vai me garantir essa rentabilidade de 10% ao ano, de forma que daqui a 10 anos o governo vai me recomprar esse título por R$ 1.000. E a fórmula que a gente usa para calcular o preço de compra do título é essa daqui.
preço de compra é igual ao preço final, que é o preço de recompra do título lá no fim do vencimento, dividido por 1 mais a taxa paga, elevado ao tempo. Então, o que seria aqui essas variáveis na fórmula? O preço final seria os R$ 1.000, certo? R$ 1.000. A taxa aqui é de 10% ao ano, então a gente vai colocar aqui 0,10. E o tempo é 10 anos, a gente está falando de um título que vai vencer em 10 anos. Ao fazer esse cálculo aqui, a gente vai chegar num preço de compra do título hoje de R$ 385,54. Então, o que a gente vai receber de lucro aqui é essa diferença entre o preço de compra e o preço de recompra, que é fixo. Então, em teoria, se é uma renda fixa e eu estou comprando a 385,54 agora, e daqui 10 anos eu vou receber 1.000 por esse título, como que eu imagino que seja aqui o gráfico e a variação do preço no tempo? Então, se a gente tem aqui o preço e a gente tem aqui o tempo, eu imagino o seguinte, aqui a gente vai estar comprando ele por 385,54, né? E vai chegar no final, vamos receber 1.000 por esse título. E aqui tem o tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar o 10º ano. Então, aqui eu compro ele nesse ponto, deixa eu colocar aqui de outra cor para a gente entender. Eu compro ele nesse ponto e recebo ele aqui lá no 10º ano por esse preço aqui. Então, eu imagino que pelos juros compostos a gente vai ter mais ou menos essa curva. Isso é o que se espera, mas não é o que de fato acontece. E por que que não é isso que acontece? Porque essa taxa lá no site do Tesouro Direto, se você entrar hoje e daqui uma semana, ela vai variando. Por quê? Porque essa taxa ela muda conforme a expectativa de mercado a respeito dos juros do país no futuro. Então eu vou desenhar aqui para você entender, mas antes, não esquece de deixar seu like, de dar uma curtida, comentar o vídeo, começar a seguir o canal, porque isso é muito, muito importante para mim, para eu continuar gravando vídeos como esse, beleza? Vamos supor então que a expectativa de juros futuro começou a aumentar. Então, passou um ano, ainda falta 9 anos para o título vencer, e a expectativa é que nesses próximos anos os juros aumente em relação ao que estavam esperando há um ano atrás. Vocês concordam que não dá para o governo continuar pagando os mesmos 10% nesse título ao ano, porque a expectativa é que os juros aumente. E com isso, as pessoas passam a falar o seguinte: opa, eu posso te emprestar, sim, dinheiro, governo, mas desde que você me pague mais. Porque, como os juros do país estão aumentando, eu também quero receber mais juros por estar emprestando o meu dinheiro. Só que lembra que esses R$ 1.000 de recompra, ele é fixo? Então, qual que é a maneira de eu aumentar a rentabilidade desse título ao ano não modificando esse preço de recompra, porque o governo já prometeu para todo mundo que tem esse título que ao final, lá no vencimento, vai recomprar ele por R$ 1.000. Então, eu não posso mudar esses R$ 1.000. Então, o que vai acontecer é que o preço atual de compra ele vai ter que reduzir, porque para eu ganhar mais, a diferença entre os 1.000 que eu vou receber no final para o preço que eu estou comprando agora tem que ser maior. Então, supondo que o título está pagando agora 12% ao ano. Então, qual que é a conta que eu preciso fazer para descobrir o preço atual de compra? Os mesmos R$ 1.000 sobre 1 mais a taxa nova, que agora é de 0,12 e não mais de 0,10, elevado a 9, porque é o tempo restante do vencimento. Então, já se passaram um ano nesse exemplo
e faltam mais 9 até o título vencer. Esse preço vai dar R$ 360,61. Se isso aconteceu, então, na verdade, o preço não estava aqui exatamente nessa curva depois de um ano, como você imaginava. Ele passou a ser um pouco menor, 360,61. Ou seja, você comprou esse título por 385,54. E um ano depois, se essa situação de expectativa de juros aumentou, o que vai provavelmente acontecer com o seu título pré-fixado? Ele vai reduzir de valor. Então, você comprou por 385, mas se você decidir vender nesse cenário que eu simulei, você estaria vendendo ele a 360,61. Agora, um cenário inverso também pode acontecer, que é quando a expectativa de juros futuro começa a cair. Então, vamos supor que a taxa, ao invés de ser 12% agora, fosse de 8%. Fazendo a mesma conta, só que com uma taxa de 8% ao ano, então esse valor de compra agora seria de R$ 500,25. E aí, nesse caso, se você decidisse vender, por exemplo, um ano depois, você estaria vendendo ele aqui ainda mais caro do que você projetou, por R$ 500,25. E é por isso que a gente chama de marcação a mercado, porque o preço do título antes do vencimento, ele vai variando não conforme essa curva que a gente criou, mas sim conforme a curva que o mercado projeta. Então, na verdade, se a gente for ver, ao longo do caminho, o preço ele pode ir fazendo várias curvas até chegar no final, que aí sim, na data de vencimento, ele tem que valer exatamente o prometido, independente da trajetória que o preço fez ao longo do tempo. Bianca, mas você disse também que esse efeito acontece não só nos pré-fixados, mas também nos títulos atrelados à inflação. Por quê? Porque lembrando que os títulos atrelados à inflação a gente chama de híbrido. Por quê? Porque ele é uma mistura de título pós-fixado e pré-fixado. A parte pós-fixada é o próprio IPCA, que é a inflação. E a parte pré-fixada é aquela taxa fixa. Então, ele paga sempre IPCA mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa, essa taxa pré-fixada, ela também tem esse efeito de marcação a mercado. Já o IPCA, ele é pós-fixado e vai seguir sempre o acumulado da inflação naquele período de tempo. Então, os títulos híbridos atrelados à inflação, eles têm um efeito menor, porque o efeito da marcação vai ser em apenas parte da rentabilidade. Já no pré-fixado, o efeito acontece na rentabilidade como um todo do título. Então, o que pode acontecer nos títulos atrelados à inflação é o seguinte: às vezes passou um ano e meio, dois, por exemplo, e a projeção dos juros começou a subir, o que faria a parte pré-fixada ficar com uma marcação a mercado negativa. Porém, a inflação do período pode compensar essa marcação a mercado negativa. Então, se o IPCA, no acumulado desses 2 anos, por exemplo, ele foi maior do que o negativo provocado na parte pré-fixada, ainda assim seu título vai estar com uma rentabilidade positiva. Então, o que a gente tira de conclusão com isso? A primeira coisa é que, até para investir em renda fixa, você tem que ter base de conhecimento. Porque eu vejo muita gente que começa a investir em renda fixa e não sabe dessa informação, que é crucial para você não desesperar. Então eu vejo alguns comentários, já recebi algumas perguntas, né, de gente desesperada, porque, nossa, meu título tá negativo, aí eu peguei e vendi, aí não apliquei mais, justamente por essa falta de informação. E a segunda coisa é que a gente precisa pensar que, especialmente os títulos pré-fixados, eles exigem uma atenção maior na hora da compra para entender se o momento econômico ele é favorável para esse tipo de título.
Vamos dar um exemplo realmente prático. No pós-pandemia, não vou nem dizer pós, porque ainda estava rolando a pandemia, mas o que que aconteceu? A gente tinha, no início da pandemia, uma taxa de juros no país muito baixa. Então, estava ali nos 2, 3%. E aí, nesse momento, uma pessoa que estava investindo numa caixinha do Nubank, exemplo, um CDB com 100% CDI, estava com uma rentabilidade muito baixa. E aí, ela poderia ver um título pré-fixado, por exemplo, pagando 5% ao ano e achar uma super rentabilidade. Por quê? Porque um CDB de liquidez diária ali rendendo 100% CDI estaria pagando bem menos do que esses 5%. Só que, se essa pessoa comprou, vamos supor, um pré-fixado, pagando 5% ao ano para um vencimento dali 5 anos, 6, 7. O que que aconteceu posteriormente? A taxa de juros começou a disparar, chegando ao seu pico ali a 13,75. Em 2021, a gente teve uma inflação muito elevada, na casa dos 10%, por conta de todo o cenário da pandemia. E aí imagine, os juros acima dos 10%, a inflação acima dos 10% e o seu título rendendo 5 fixo. Se a pessoa decidisse vender o título antes do vencimento, ela ia perder dinheiro de qualquer forma por causa do efeito negativo da marcação a mercado. E se ela segurasse até o vencimento, também ela estaria perdendo para a própria inflação. Por isso que ao comprar um título pré-fixado especialmente, é preciso analisar se realmente naquele momento faz sentido. Já os títulos híbridos, eles são um pouco mais flexíveis, porque num país altamente inflacionário como o Brasil, ainda que você não pegue uma taxa pré-fixada ali do título pagando tão bem, você está pelo menos se protegendo contra a inflação. Se caso a inflação disparar como aconteceu, não vai ter tanto problema. Mas claro que uma taxa como a gente está vendo agora, por exemplo, no Tesouro IPCA mais 2029, que no momento que eu gravo está precisamente IPCA mais 6,99%, é uma taxa excelente. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido de uma vez por todas o efeito da marcação a mercado e como ela funciona na prática para você não perder mais dinheiro nos seus títulos de renda fixa. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, deixa um comentário para eu saber que você gostou e se inscreve no canal. Você pode me seguir também lá no Instagram, @BiancaNasFinanças. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você começar a me seguir e saber ainda mais sobre investimentos. Então é isso e até mais.